em Marcos. Este será o nosso texto principal, mas vamos percorrer alguns textos que serão de veras importantes, está bem? Então concentrem-se. Nós vamos passar alguns textos. Amor, tu vais aonde? É uma aventura, ela quer explorar a igreja, não é? Vai bem. Então, Mateus capítulo 1, versículo 15. Nós vamos falar sobre esta ideia da metanoia. A metanoia é esta ideia da mudança de mente, mas mais do que apenas mudança de mente, é mudança de direção. Metanoia quer dizer que eu estava a andar numa direção e eu mudo essa direção e eu contemplo a possibilidade e depois concretizo ou materializo e vou noutra direção. Então, onde é que essa palavra está no Novo Testamento? Está aqui. Isto é, Cristo, Jesus Cristo, ele começa a pregar e a primeira coisa que ele diz assim, no versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. A ideia de metanoia é esta palavra, arrependei-vos. E para nós pode parecer um pouco, mas o arrependimento é uma coisa, a mudança de mente é outra. De acordo com a Bíblia, não. O arrependimento é exatamente isso, é mudança de mente. Quando eu digo que estou arrependido, eu digo que eu estou a mudar a minha mente, mas mais do que isso, quer dizer que eu estou a mudar de direção. A minha mentalidade, a minha maneira de ver a vida era de uma maneira, numa direção, e eu, a partir do momento que me arrependo, ou sofro esta metanoia, esta mudança de mente, eu passo a ir noutra direção. Então, metanoia, mais do que mudança de mente, representa uma mudança de direção. E no Antigo Testamento, há um versículo interessante que diz assim, Números 23, 19. Diz assim: Deus não mente. É básico, é? Deus não mente. Pois os homens é que mentem. Aqui é um paralelo, ele está a dizer: Deus não é como os homens, Deus não se comporta como os homens, Deus não reage como os homens, logo, os atributos negativos dos homens não são atributos de Deus. Deus não mente, porque isso é o que os homens fazem. E ele continua: Deus não se arrepende. Quem concorda que Deus não se arrepende? Faça lá assim. Está aqui a dizer. Nós acreditamos no que a Bíblia diz. Então vamos fazer de novo. Quem é que acredita que Deus não se arrepende? Faça lá assim. Ok, pronto. É o texto que está a dizer. E porquê que não se arrepende? Pois não é como os filhos dos homens. Deus não se arrepende. Mas depois nós vamos a Êxodo, capítulo 32, versículo 14, e diz assim: então o Senhor arrependeu-se. Então, Deus arrepende-se ou não? Isto não é retórica, tu mesmo a perguntar, por exemplo. Deus arrepende-se ou não? Lá estava a dizer o quê? Deus não se arrepende, porque Ele não é como os seres humanos. Ele não se arrepende. Só que depois nós lemos mais a Bíblia e aparece que Deus arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Ou seja, Deus não se arrepende, mas depois Deus arrepende-se. E a gente aqui fica com um problema, não é? Quer dizer, nós acreditamos que a Bíblia não erra. A Bíblia não... Os seus propósitos não erram. E depois nós vamos também a 1 de Samuel 15, 11, e diz assim: disse o Senhor: arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Então, mas espera aí, Deus arrepende-se ou não? Charrão, arrepende-se ou não? Tu é que vais ter, tu vais... Esta discussão teológica de séculos, o Charrão vai decidir aqui. Arrepende-se ou não? Basta aqui a dizer. Estão a ver como nós não podemos ler a Bíblia só num versículo isolado e estabelecer princípios apenas em relação a isso. Mas, quando nós olhamos para o arrependimento, nós olhamos como uma tristeza acerca de um erro que nós cometemos. Eu, porque errei, eu estou arrependido. E esse tipo de arrependimento Deus não tem, porque Deus não erra. Só que se nós olharmos para o arrependimento como mudança de direção, Deus muda de direção. Deus, por vezes, diz assim: se tu te comportares desta maneira e desta, eu vou-te castigar. Eu vou-te castigar a ti e a uma série de gerações depois de ti. Mas quando o homem se arrepende e muda de direção, vejam como é que não é incrível que a nossa mudança de mente afeta a direção que Deus tem para as nossas vidas. Então, o que é que quer dizer? Quando eu mudo de direção,
As coisas que poderiam acontecer se eu não mudasse de direção, Deus muda o nosso destino. Portanto, nunca pense que a mudança de mente e a mudança de direção não influenciam o universo. As coisas à nossa volta são transformadas quando nós, no nosso coração, decidimos mudar de mente. Nós decidimos mudar de direção. Então, sim, Deus muda de direção. Deus estabeleceu o rei Saul e depois mudou de direção e consagrou um outro rei, o rei Davi. Deus disse que ia destruir o povo, mas porque o povo se arrependeu e porque Moisés intercedeu pelo povo, Deus muda de ideias, Deus muda de direção. Então nós não temos que ter problema em reconhecer que Deus se arrepende, sim, porque a palavra diz, mas não é um arrependimento próprio dos homens, é um arrependimento de mudança de direção. Então essa é a grande gênese do que é que quer dizer arrependimento, ou esta metanoia. Mas para isso nós devemos entender também estes dois contrastes, e por isso é que eu pedi que os irmãos tivessem atenção, senão vão se perder no meio do meu sermão, e eu quero que acompanhem comigo. Nós temos que entender que existe fé versus a nossa mente. A fé é uma coisa, a nossa mente é outra. A fé vem do coração, não vem da intelectualidade. Nós primeiro queremos no nosso coração, nós adquirimos fé e a partir da fé percepcionamos a vida de uma maneira diferente. O que acontece em muitos lugares com muitas pessoas é que as pessoas confundem. As pessoas acham que as pessoas com fé são aquelas pessoas que falam de uma maneira estranha e esquisita e quando vão orar mudam o tom da voz e usam "Oh, excelso Deus que estás em todo lugar". As pessoas confundem e dizem esta pessoa tem muita fé, porque já viste como é que ela ora. Só que a fé é o princípio da prática cristã. A fé é o princípio de todas as coisas, mas a fé não nasce na intelectualidade, a fé nasce no nosso coração. Mas a prática da fé, a fé é uma coisa, a prática da fé é outra. A prática da fé vem de uma mente transformada. Portanto, se alguém diz que tem fé, a mente dessa pessoa é uma mente transformada. Como nós ouvimos o pastor Brice dizer, e muito bem, quando alguém diz que tem fé, todos os seus hábitos mudam. O seu comportamento muda. Porque o meu comportamento, as obras que eu faço, são fruto da minha fé. E são fruto da minha mente renovada, transformada. Por isso é que é sempre uma coisa, um paradoxo. Alguém que diz que tem fé, mas tem a boca suja. Alguém que diz que fala em línguas estranhas, mas é difamador de tudo. Fala mal de tudo, do próximo, do governo, do não sei o quê, dele próprio, da igreja, dos pastores. Não, a ideia da fé tem que estar junta com a prática da fé. E a prática da fé só nasce de uma mente transformada. É certo que a fé é a base de tudo. Romanos 14, 23 diz isto. Tudo o que não provém, não é algumas coisas, tudo o que não provém da fé é o quê? É pecado. Podes pôr o versículo, Luís. Tudo o que não provém da fé é pecado. Ou seja, o início de tudo é a fé. Mas a fé produz e opera através de uma mente transformada. Esta é a importância de nós mudarmos a nossa fé e a nossa mente. Mas o que é que diz Hebreus 11:3? Pela fé compreendemos. Pela fé, ouça, pela fé compreendemos. Não é pela fé eu sinto. Nota a diferença. Por isso é que as pessoas dizem assim, o culto foi maravilhoso. Eu senti muita presença de Deus. Se isso está errado, isso não está errado. Mas a nossa fé precisa de estar aliada ao que nós sabemos e não necessariamente ao que nós sentimos. Quem são as pessoas que estão aqui casadas? Façam lá assim, orgulhosamente. Agora, quem é que é infeliz num casamento? Não vou. Imagina alguém fazer, estamos por uma crise. Não passa, não é? Mas, quem é que está casado há mais de... Eu acho que há aqui um casal que está quase a bater um recorde, que eu estava a falar com a Ana sobre isso. Há aqui um casal que fez, a semana passada, creio, 45 anos de casamento.
que é muitos anos. Onde é que está esse casal maravilhoso que está aqui para bater recordes? Ali. Tanto que eu estava a dizer à Ana, não pode ser eles, não, eles são muito novos, 45. Mas o quê? Nasceram já de mãos dadas? Não pode ser. Quem é que está casado há mais de 40 anos? Há 50. 50. Quem é que está casado? Eu acho que ninguém. 60. Pode. Mas é possível. Eu acho que os meus pais estão para aí. Okay. As pessoas que estão casadas já há algum tempo sabem que há vezes, ouçam, que há vezes que o que nós sentimos pelo outro não tem a ver com sentimento. Tem a ver com compromisso. Tem a ver, nós escolhemos amar aquela pessoa, mesmo quando nós não sentimos. Há vezes que nós não sentimos. Há vezes que é pelo compromisso. Às vezes nós estamos saturados e não queremos. Então, se é assim nas nossas relações, vocês acham que não é assim relativamente a Deus também? Eu não creio em Deus porque eu sinto a presença de Deus. Eu creio em Deus mesmo quando eu não sinto absolutamente nada. Eu creio em Deus quando eu estou aflito e sem paz. Eu tenho a certeza que Ele é comigo, mesmo quando eu não sinto. Eu sei, ouçam, eu sei que Ele é comigo, mesmo quando eu não sinto que Ele está perto de mim. E há alguém que diz, eu sinto sempre a presença de Deus. É mentira. Isso não é possível. Porque nós temos esta dualidade, como o pastor Luís também falou, entre a carne e o espírito. Nós sabemos que existe uma luta, mas eu vou falar sobre isso mais lá à frente. Então, pela fé não sentimos, pela fé sabemos e compreendemos. Agora, como é que eu mudo a nossa mente? Obrigado por perguntares, eu vou responder. Primeiro ponto. Nós devemos entender que a fé é o rio, mas a mente renovada são as margens do rio. A mente renovada é o que catalisa, condiciona, dirige a nossa fé. Uma fé, uma mente desregulada, produz fanatismo, as pessoas tornam-se fariseus, porque a pessoa tem fé, mas a mente não é renovada e é um rio descontrolado. Mas como é que nós mudamos a nossa mente? Primeiro, reconhece as pequenas mudanças. As pequenas mudanças. Ninguém atinge nada se não começar a mudar pequenos hábitos, pequenas disciplinas. E deixem-me mostrar-vos um vídeo, e depois eu vou aplicar. É um vídeo muito interessante que há uns anos atrás, sei lá, 1970, muitos anos atrás, numa reserva nos Estados Unidos, há um sítio lá, eles mataram os lobos todos. Caçaram os lobos e mataram os lobos todos, porque os lobos destruíam uma série de coisas. Então, o que o governo decidiu foi liberar a caça aos lobos. E os lobos foram todos mortos naquela zona. E o que aconteceu foi que o ecossistema daquele lugar ficou todo destruído. Só por causa dos lobos. Porque os lobos saíram, a vegetação cresceu em demasia, os rios começaram a mudar a maneira como se comportavam, simplesmente porque uma espécie lá foi erradicada. Vejam este vídeo. Podes pôr. Isso, obrigado. Uma das descobertas científicas mais interessantes dos últimos 50 anos foi a descoberta de diversas cascatas ecológicas. Uma cascata ecológica é um processo ecológico que começa no topo da cadeia alimentar e alcança até a sua base. E o exemplo clássico aconteceu no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, quando em 1995 os lobos foram lá reintroduzidos. Todos nós sabemos que lobos matam várias espécies de animais, mas não nos damos conta de quanta vida eles nos trazem. Antes dos lobos voltarem, eles ficaram ausentes por 70 anos. O número de veados aumentou muito, porque não havia predadores. E apesar dos esforços do homem para controlar a população desses animais, os veados conseguiram reduzir a vegetação do parque até quase nada. Eles simplesmente comeram tudo. Mas assim que os lobos voltaram, mesmo em pequeno número, eles começaram a causar um efeito impressionante. Primeiro, os lobos mataram alguns veados, mas isso não foi a principal coisa. Mais importante, eles mudaram radicalmente o comportamento dos veados. Os veados evitaram áreas do parque, lugares onde eles podiam ser caçados.
os vales e os campos, e a vegetação começou a se regenerar imediatamente. Em algumas áreas, as árvores cresceram muito em apenas 6 anos. Florestas voltaram a crescer nas encostas dos vales, e assim que isso aconteceu, os pássaros começaram a voltar. O número de pássaros começou a crescer incrivelmente. O número de castores também começou a crescer, porque eles gostam de comer árvores. E os castores são engenheiros do ecossistema. Eles criam lugares para outros animais. E as suas represas servem de moradias para lontras, patos, peixes, répteis e anfíbios. Os lobos mataram coiotes e, como resultado disso, o número de coelhos e ratos começou a crescer, que resultou em mais gaviões, doninhas, raposas e texugos. Corvos e águias chegaram para se alimentar das caçadas dos lobos. Os ursos também comiam isso, e a população dos ursos cresceu também por causa do aumento de frutinhas nas árvores novas. E os ursos reforçaram o impacto dos lobos, matando os veados. Mas agora é que vem o mais interessante. Os lobos mudaram o comportamento dos rios. Os rios passaram a mudar menos o seu caminho. Havia menos erosão. Os canais se estreitaram. Mais piscinas se formaram. Tudo isso foi muito bom para criar mais lugares para os animais selvagens. Os rios mudaram em resposta aos lobos. E a razão foi a regeneração das florestas, que estabilizaram as margens dos rios, que, por causa disso, desmoronaram menos. Então o curso dos rios ficou mais estável. Sem veados em alguns lugares, a vegetação do vale se recuperou, estabilizando o solo e diminuindo assim a sua erosão. Então os lobos, em pequeno número, não só transformaram o ecossistema do parque, essa imensa área de terra, mas eles também mudaram a geografia do lugar. Eles introduziram, em 1995, eles introduziram 31 lobos. Não foi uma multidão de lobos, não foi 31. Ou seja, a natureza ensina-nos coisas sobre o ser humano e como fomos criados para funcionar. Quando nós não percebemos a importância da presença de uma mente renovada e os seus pequenos pensamentos, todo o nosso ecossistema da nossa alma e da nossa mente fica desequilibrado. Então a mudança de mente surge, como nós vimos neste vídeo também, a mudança da mente surge com pequenos passos, pequenos pensamentos. Mas tal como a mudança pode ocorrer a partir de pequenos pensamentos, também a destruição pode ocorrer a partir de pequenos pensamentos. Sabem que não são apenas os pensamentos horríveis, sim, coisas horríveis que nós devemos evitar, mas sim os pequenos pensamentos que surgem de forma disfarçada. Por exemplo, a palavra diz assim sobre a nossa identidade, diz que, 1 Pedro 2,9, porém vós sois geração eleita. Está a falar de nós. Quando Deus olha para nós, os que são nascidos de novo, os filhos de Deus, Ele olha e Ele diz, vós sois geração eleita, sacerdócio real, vocês são realeza, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é o que Deus diz sobre nós, cujo propósito, este é o nosso propósito, é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando nós duvidamos do nosso valor, estes pequenos pensamentos, sabem que há pessoas que, quando nós damos um elogio, eu digo assim, oh irmão, está tão bem vestido hoje, oh irmã, está tão bonita hoje, olha, gostei tanto daquilo que o irmão falou, daquilo que a irmã falou. Existem pessoas que precisam defletir um elogio e dizem assim, não, achas, foi tão... Não, eu não acho, não foi tão bom, não foi. E as pessoas acham, ouçam que isto é grave nesse sentido, as pessoas acham que ao defletirem o elogio, ao diminuírem-se,
ao desprezarem o elogio, estão a ser humildes. Mas isto não é humildade. Isso é arrogância. Porque tu estás a ir contra aquilo que Deus diz sobre ti. Se Deus diz que eu sou mais que vencedor, se Deus diz que eu sou mais que capaz, que eu tenho valor, que eu sou geração eleita, se Ele, o próprio Deus, diz quem eu sou e o valor que eu tenho, eu ao diminuir-me, eu ao menosprezar o que Deus está a fazer, eu estou a dizer, não, o que Deus diz não é verdade. Eu tenho que me diminuir. Então, estes pequenos pensamentos, estas pequenas práticas sobre a nossa identidade demonstram muita arrogância. Nós somos pessoas valiosas. Porque Cristo morreu por nós, Ele dá-nos esse valor. Então, não seja um falso humilde. Quando alguém elogiar ou quando alguém disser alguma coisa, diga assim, pela graça de Deus eu sou o que sou. Isso é humildade e isso é coração no lugar certo. E as pequenas coisas são o que fazem, por exemplo, as pessoas entrarem na droga. Exemplo. Ninguém um dia acorda e pensa assim, o que é que me apetecia hoje? Uma dose de heroína. Não. Ninguém pensa assim, hoje apetece-me ficar viciado em cocaína. Não sei, não tenho nada para fazer, vou. São pequenas coisas. São pequenas escolhas erradas. Pequenos pensamentos que a pessoa deixa entrar na sua mente. Ninguém se vicia no jogo apenas por, de repente, agora quero estragar a minha vida toda. Quero gastar o meu dinheiro todo no jogo. São pequenas escolhas, são pequenos pensamentos, são pequenos passos. E deixem-me dizer até mais. Ninguém deixa de congregar, ninguém deixa de vir à igreja num dia. Que a pessoa decide assim, já não concordo com nada disto. Os pastores são todos uns corruptos, a igreja não presta para nada, e isto aqui é tudo uma fabuchada, isto é uma lavagem cerebral toda. Não, são pequenas coisas. São pequenos pensamentos que nós permitimos entrar na nossa cabeça e quando damos por nós, estamos frios, super nada empáticos com Deus e com o próximo, com a igreja, com o pastor, seja o que for. Ninguém muda a sua mente de repente. São pequenos passos. Gálatas 5:9 diz assim, um pouco de fermento incha toda a massa. Um pouco de fermento incha toda a massa. Muda de direção, um pensamento de cada vez. Número 2. Nós devemos reconhecer que existe uma guerra na nossa mente. Nós queremos ter uma metanoia, uma mudança de direção de mente. Nós temos que entender que existe uma guerra na nossa mente. Ouçam, a partir do momento em que eu me converto ao cristianismo, a partir do momento em que eu dou o meu coração ao Evangelho, eu vivo para o outro, eu escolho amar a Deus no próximo, eu tenho que ter entendimento que eu entrei numa guerra. E a guerra é dita como em Gálatas 5:17. Diz assim, porquanto a carne, a minha mente pecaminosa, a minha maneira, a minha cosmovisão errada, porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Eles se opõem um ao outro. Ou seja, ouçam, eu dou sempre graças a Deus quando há pessoas que nos visitam pela primeira vez. Há pessoas que já têm conhecimento de igreja e vêm de outras igrejas e vêm nos visitar, como é o caso do Pedro e da Lídia, que, como estão em Angola, não congregam connosco. Mas já repararam que quando nós convidamos alguém para vir à igreja, no domingo, há sempre qualquer coisa que acontece. Há sempre qualquer coisa. Eu não consigo ir porque o meu filho não sei o quê. Eu não consigo ir porque eu não estou muito bem, não passei muito bem a noite. Ou seja, nós esquecemos que existe uma guerra das trevas contra a luz. E que nós, quando entramos por aquela porta, também existe uma guerra. Porque Deus vai falar connosco e a nossa mente vai estar a pensar noutras coisas. Eu não sei se aconteceu com os irmãos, talvez só aconteça comigo porque sou um pecador diferente dos irmãos. Mas até há vezes, ouçam, vou confessar, que eu às vezes estou a orar, de olhos fechados, e estou a dizer, Senhor, abençoa a vida da Ana no trabalho dela, Senhor, abençoa a Jubileu, abençoa aquele irmão, aquela, e de repente estou a pensar, mas porquê que naquela série toda a gente...
Como assim? Daquela série? E eu, perdão, Jesus, eu distraí-me. Senhor, abençoa a nossa nação e a política, as eleições estão à porta. Senhor, tem misericórdia do meu país. Mas como é que está o campeonato? O Porto ganhou? Não sei se eu não reconhecer que isso é uma guerra na minha mente também, esses pequenos pensamentos vão se tornar grandes. Então eu vou deixar de orar. Então nós temos que ter este entendimento que existe uma guerra. E ele diz, uns opõem-se ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Ora, as obras da carne, ele começa a dizer, quando nós deixamos estes pequenos pensamentos entrarem, o que é que acontece? As obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, o que é imoralidade sexual? São pessoas que andam a dormir com meio mundo. É aquele tipo de pessoas que não leem a Bíblia, mas estão sempre prontas para amar o próximo. Esta é muito boa. Jesus. A impureza e a libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Entretanto, a boa notícia, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aquela pessoa que quer dizer, mas domina. Aquela pessoa que quer gritar e quer dizer, mas a pessoa tem domínio próprio. Isto é fruto de uma mente renovada. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Não pensam mais dessa maneira. E quando esse pensamento bate à porta, a pessoa rejeita. Porque lembrem-se, os pensamentos batem à porta e nós não temos que abrir para eles entrarem. Ou então, na melhor das hipóteses, faça assim. Quando um pensamento mau de negativismo, de pessimismo, seja o que for, bater à porta, convide Jesus Cristo a abrir a porta. Essa é a grande diferença. Que é, eu estou a sentir isto, mas eu vou permitir que no nome de Jesus isto não entre na minha vida. Eu não vou abrir a porta, o Senhor Jesus é Senhor da minha vida. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. E último ponto, nós devemos primeiro reconhecer as pequenas mudanças, introduzir bons pensamentos e identificar os maus pensamentos, reconhecer que existe uma guerra na nossa mente e, por último, reconhecer que nós temos armas. Nós não estamos sozinhos, nós temos armas. E a palavra diz assim, 2 Coríntios 10:4, pois as armas da nossa guerra não são terrenas. Nós não temos armas terrenas. As armas que nós temos são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E levamos cativo. Sabe o que é levar cativo? É obrigar os pensamentos. Nós temos que levar cativos. Viram como foram lá buscar o Maduro? Ele não foi a sorrir, ele foi levado cativo. Ele foi levado contra a vontade dele. Então, quando eu levo alguém cativo, é contra a vontade. É uma violência. Então, o que aqui diz é, eu tenho que pegar em todo o pensamento que é mau, negativo, que não vem de Deus e que me vai prejudicar. Eu tenho que levar esse pensamento cativo para torná-lo obediente a Cristo. E o que nós vamos fazer é isso. Nós vamos orar ainda por uns minutos. Nós já estamos a terminar. Mas eu gostava que nós pudéssemos orar por esta mudança de mente. Assim, todos nós temos vezes que a nossa mente nos prega algumas partidas. Alguns de nós achamos que nós já não temos valor, já não temos interesse, já não temos
lugar, já não temos cabimento, já... Alguns de nós, para os outros, demonstramos uma coisa, mas na nossa mente isto está muito complicado. Nós sentimos desanimados e desiludidos e deprimidos, e seja o que for. Mas é possível que nós, ao orarmos, como o pastor Brites também disse, e nós não combinámos. Ele sabia as perguntas, mas as respostas, eu não sabia o que é que o pastor Brites ia dizer. Mas há duas maneiras, como ele estava a dizer, de nós mudarmos a nossa maneira de pensar. Ou é por nós reconhecermos estes pequenos passos e terapia, etc, etc, ou é por um milagre de Deus. E nós somos uma igreja, eu espero ouvir um amém forte aqui, nós somos uma igreja que acredita em milagres. Amém. E nós já vivemos milagres aqui. Amém. Nós podíamos contar coisas que Deus já fez entre nós, por nós, através de nós, e a oração é um veículo do milagre. Então, se há pessoas aqui que de alguma forma, nos últimos tempos, a tua maneira de pensar precisa de uma renovação, eu gostava de orar por ti. Existem pessoas que estão a enfrentar algumas dificuldades e que precisam ter uma mente mais fresca na presença de Deus. E outros precisamos nos lembrar, ou precisamos que Deus nos lembre o que é que Ele pensa sobre nós. E que o nosso destino e o nosso futuro estão nas mãos dele. Não é falta de fé. Nós às vezes precisamos de um lembrete de Deus. Nós às vezes precisamos de um abraço de Deus. De Deus nos dizer que tudo vai ficar bem. Só vos convidar a ficarmos de pé juntos.